Chega também para cá, em nome de Jesus, para abençoar a vida do Gilberto. Servo do Senhor que tem que ser colocado na dispensação dele para fazer aquilo que o Senhor quer para a vida dele. E nós cremos que essa noite ficará marcada em nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Queremos apresentar Gilberto agora diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, usa o Teu filho, usa o Teu servo nesta noite. Que ele possa trazer clareza em nossos corações, que ele possa trazer aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Pai. Deus, se revela para ele de uma forma extraordinária, como o Senhor nunca se revelou. Deus, nessa noite nós cremos e nós abençoamos Gilberto, Pai. Que ele possa, Deus, vibrar com o Teu Espírito neste lugar, que ele possa receber mais de Ti agora, em nome de Jesus. E que ele possa nessa noite, Pai, ser instrumento Teu para nossas vidas. Nós o abençoamos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Giba. Aleluia. Aleluia. Você está feliz? Aleluia. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Aleluia. Estou muito feliz, especialmente hoje, por ministrar, porque é a primeira vez que estou ministrando no culto de Páscoa. Então estou muito feliz porque a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus sempre mexeu muito comigo. E para mim é uma honra que o Senhor está me dando hoje em poder falar sobre Ele. Hoje a gente vai dar um passeio bem bom na Bíblia, viu? Então já deixa a sua Bíblia aí, apostos. Vão ter muitos versículos para a gente falar sobre o nosso Rei. Queria que você fechasse seus olhos, aonde você está. Que você se desconectasse um pouco. Queria que você aquietasse a sua alma onde você está. Não sei se você chegou aqui com algum peso no coração. Eu não sei se você chegou com algum peso que te impediu, inclusive no momento da adoração, de se conectar. Mas eu quero te dar esse momento para entregar esses pesos ao Senhor, para declarar a tua dependência a Ele, para dizer que Ele é o Senhor, para dizer que nada foge do controle das mãos dEle, para dizer que por mais que aos nossos olhos carnais as coisas estejam fugindo no controle, se nós aprendermos a olhar no trono, nós vamos perceber que nada mudou, está tudo sob controle. Amém? Pai, em nome de Jesus eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão aqui. Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor remova os pesos dos corações aqui nessa noite, fardos pesados que se acumularam durante a semana. Senhor, problemas na família que tem tirado o sono, problemas financeiros que tem tirado a paz. Vem visitando agora os corações, Senhor. Vem visitando agora os corações, trazendo a paz que só Tu, Jesus, o príncipe da paz, pode dar. Deus, em nome de Jesus, eu oro por corações renovados nessa noite. Eu oro por corações completamente entregues ao Senhor nessa noite. Eu oro, Senhor, por corações que vão sair daqui mais apaixonados pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito faça arder o nosso coração nessa noite pela Tua palavra. Deus, não porque sou eu que estou falando, não, mas é por causa das Tuas Escrituras, e o Senhor honra a Sua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite não haja barreiras, que a Tua palavra encontre em absolutamente todos os corações que estão presentes dentro deste lugar uma terra fértil para crescer a 30, a 60 e a 100 por um nessa noite. Nós declaramos que a semente plantada nessa noite, as aves não roubarão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. A gente sabe que o homem ele foi criado com um propósito. Deus criou o homem para a comunhão. E o momento que Deus ele encontrava Adão no final do dia era o ápice do jardim. Em algum momento o Senhor disse para Adão assim: Adão, eu quero te chamar aqui, porque eu quero que você dê nome aos bichos. Vai lá dar nome aos animais. Porque Deus, desde o início, sempre sinalizou que um dos propósitos dele era chamar o homem para cooperar com ele nos seus desígnios.
E mesmo Adão dando nome aos bichos, dando nome aos animais, nada se comparava à viração do dia. A Bíblia diz que na viração do dia o Senhor vinha conversar com Adão. Eu acho interessante que o culto da gente começa às 17 horas, justamente mais ou menos nesse horário. É a viração do dia. É quando a tarde está entrando pela noite. É o final da tarde e início da noite. O Senhor ia conversar com Adão. Ia ter comunhão com Adão. E em Gênesis 3, a gente sabe que esse relacionamento ele foi interrompido pelo pecado. O pecado, quando ele entra, ele causa uma separação entre o homem e Deus. A mulher, persuadida pela serpente, come o fruto que o Senhor disse que não era para comer. E ainda usa dessa mesma persuasão em que ela foi persuadida para persuadir o seu esposo e para Adão. E ele come também do fruto. E os dois acabam dando o palco para o nascimento do primeiro ato de desobediência da humanidade. E a desobediência, ela acabou se tornando o berço do nascimento do pecado. A desobediência é o berço do nascimento do pecado. E não só abrigando em si o pecado, mas a sentença de condenação passou a repousar sobre o homem. O homem que não sabia o que era um peso de condenação, porque ele vivia livre, conversando com o Senhor, acabou contraindo uma dívida para si. Um débito foi aberto. Um saldo negativo passou a existir a partir daquele momento. E essa queda, ele gerou justamente esse débito. Mas a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Enquanto Satanás enganou o homem, levando-o para longe de Deus, o Senhor já tinha um plano traçado para trazê-lo de volta. Para trazê-lo de volta para o lugar das conversas da viração do dia. Para trazê-lo de volta para esse lugar de comunhão que foi interrompido pelo pecado. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 3:15, versículo 15. A gente vai ler a descrição desse plano. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É a primeira profecia das Escrituras. E a primeira profecia das Escrituras foi uma profecia de redenção. Foi uma profecia que apontava para o momento em que o homem voltaria à presença do Senhor. No palco da desobediência, o Senhor expôs o seu plano de reconciliação. Onde a desobediência tomou conta, o Senhor expôs o seu plano de reconciliação, porque o Senhor, Ele não perde batalhas. O fruto do ventre da mulher feriria, o fruto do ventre da mulher feriria a cabeça da serpente. E essa profecia aponta para o consumador da redenção. Eu vou deixar você dizer o nome dele. Eu vou deixar você dizer o nome dele. Eu vou deixar você dizer o nome dele. E durante todo o Antigo Testamento houve apontamentos de Deus em relação a Jesus, em relação a esse plano. E eu vou falar alguns desses apontamentos. O primeiro está lá em Gênesis 22, versículos 7 e 8. Abraão tinha recebido uma promessa que Deus lhe daria um filho na sua velhice, Isaque, o filho da promessa. E eu acredito o quanto que Abraão ficou feliz quando aquele filho nasceu, mas quando ele ficou maior um pouco, o Senhor disse a Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. E no caminho
esse diálogo acontece no caminho que Abraão está com o seu filho, indo para o lugar do sacrifício, aonde ele achava que ia sacrificar o filho dele, porque ele queria obedecer ao Senhor. E as Escrituras dizem assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Agora vamos para o versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro atrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Enquanto Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, ele estava pronto para sacrificar Isaque, Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. E Deus mais uma vez aponta para o seu plano, dizendo: o sacrifício de reconciliação será feito por alguém que vai assumir o débito que o homem tem morrendo em seu lugar. E aquele cordeiro apontava para quem? Vou deixar você falar o nome dele. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Nós, os Isaques, que deveríamos ter morrido, que estávamos com uma sentença de morte sobre nós, nós fomos livrados dessa sentença por causa do sacrifício do cordeiro que o Senhor proveu para si. O sangue que era para descer no altar era nosso. Nós deveríamos pagar o débito com a nossa vida. Mas no Monte Moriá o Senhor já tinha declarado: alguém vai tomar o teu lugar e te redimir, homem. Agora nós vamos lá para Êxodo 12, do 21 ao 23. Nesse contexto aqui, a gente está falando... A gente sabe que o Senhor enviou um juízo para o Egito, porque Faraó, ele endureceu o coração. E a gente sabe que no Egito tiveram algumas pragas. E na última praga, o Senhor, ele matou todos os primogênitos do Egito. E como uma forma de livramento, ele chega para Moisés e dá esse direcionamento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Peguem um feixe de isopo. Isopo era tipo uma planta meio comprida assim, então eles colocavam várias, faziam como se fosse um ramo assim, sabe? E o molhem no sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Como eu disse, na última praga o Senhor enviou a morte para o Egito. E ele deu uma ordem a Moisés, dizendo: pede para o povo matar o cordeiro e passar o sangue dele nos umbrais das portas, nas laterais das portas. Deus, gente, que Deus é esse? Que séculos antes do cumprimento da promessa ele já havia dizendo: o sangue proveniente da morte de um cordeiro vai te livrar do poder da morte. Vai te livrar do poder da morte. A morte não terá mais controle sobre você. Então Deus, Ele apontava isso, de que haveria um momento que o sangue de um cordeiro seria posto, não agora nos umbrais de uma porta de uma casa física, mas nos umbrais da porta do nosso coração. Então, vamos nesse mesmo capítulo continuar no versículo 24, a gente vai até o 27.
E nessa parte agora é o primeiro momento nas Escrituras que Deus fala sobre Páscoa. Repita comigo: Páscoa. Páscoa. E diz assim, versículo 24: obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Que os seus filhos, quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Páscoa, ou Pesach em hebraico, fala sobre libertação. Quando se celebra a Páscoa, se celebra sobre esse sentido de libertação. Quando o povo ele saiu do Egito para ir para a terra que o Senhor declarou, e o Senhor comprou briga com o faraó por causa dessa festa. Ele diz assim: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto, para que me celebre Páscoa no deserto. E a última sombra que a gente vai ver agora é em Levítico 4, do 13 ao 21. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, melhor ler aqui. Se aqui pecar sem intenção for toda a comunidade de Israel, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a Assembleia trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor e imolarão o novilho diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e aspergirá sete vezes diante do Senhor em frente ao véu. Porá o sangue nos chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda do encontro, e derramará o restante do sangue na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Ele retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar. E fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles e serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da assembleia ou da comunidade. Para expiação do pecado era necessário que o povo trouxesse um cordeiro, e não qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro sem defeito. Para ser imolado, para ter todo esse ritual de aspergir o sangue 7 vezes diante do Senhor, em frente ao véu, através da figura do sumo sacerdote, para que aí sim o pecado do povo fosse expiado, fosse perdoado. Mais uma vez, repita comigo, mais uma vez. O Senhor estava apontando para o seu plano, dizendo: através do sacrifício de um cordeiro, o poder do pecado será removido. E lembra que o sangue era aspergido diante do véu. O Senhor estava dizendo: através desse sacrifício, esse véu vai ser impactado. Que era somente através do sacrifício de um cordeiro que o débito poderia ser pago. O cordeiro morto no tabernáculo apontava para quem? Vou deixar você dizer o nome dele: Jesus.
Em Colossenses 2,17, vai dizer: tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Todas essas coisas que eu disse a vocês, e existem muitos outros apontamentos do Senhor no Antigo Testamento, porque se eu fosse dizer todas, ia ser uma, duas, três, quatro pregações somente sobre isso. Tem as teofanias também, que são as manifestações de Cristo no Antigo Testamento. O general do exército que se apresentou a Josué era Jesus. Então, mas o que é que a Bíblia diz? Tudo isso eram sombras, era apontando para a realidade perfeita. Diga assim: Jesus é a realidade perfeita, apontada pelo Pai no Antigo Testamento. Jesus é a realidade perfeita. Ai, séculos se passaram, e em Belém cumpriu-se mais uma profecia, a de Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6 e 7. Isaías 9, versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. É qualquer um? Não, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E o zelo do Senhor dos Exércitos cumpriu. Nascido de uma virgem, anunciado por Gabriel, nascia Emanuel, Deus conosco. Nascia Jesus, nascia o cumprimento da profecia. Desde o início do cumprimento do plano de redenção, dando início ao cumprimento do plano de redenção orquestrado pelo Senhor, Jesus nasce em Belém, semente de uma mulher, gestado naturalmente e sem pecado. O rei que se esvaziou da sua glória veio para a terra para criar um caminho de reconciliação entre Deus e os homens. Foi tentado em tudo, mas sem pecado. E assim, cumprindo a lei, porque o cordeiro deveria ser entregue sem defeito ao sacrifício. Somente Jesus poderia cumprir a lei, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Durante seu ministério ele foi às mãos do Pai, tocando novamente o homem que havia se distanciado por causa do pecado lá no Éden. Durante todo o seu ministério, quando ele tocava, quando ele curava cegos, era o Pai tocando aquele cego. Quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, era o Pai curando ela. Quando ele levantou aquele coxo, aquele paralítico diante do tanque de Betesda, está aqui aquele que é maior do que o tanque. Pega a tua cama e anda. Ele fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Jesus era a extensão do amor do Pai tocando o homem. Filipenses 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8 vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o modelo de restauração de relacionamento entre o homem com Deus, pois não fazia o que queria, mas sim aquilo que via o Pai fazer. Jesus é um modelo de obediência. Durante sua vida ele foi um modelo não só de obediência, mas modelo de entrega à vontade do Pai. João 5:18 ao 19 vai dizer: por esta razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. E em João 4:34 ele vai dizer, Jesus vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que é comida se não algo essencial para a gente? Você consegue passar 3, 4 meses sem comer? Vai morrer, né? Dá algum problema que você vai morrer. E o que era que Jesus estava dizendo? Fazer a vontade do meu Pai. Eu estou comparando igual a comida, porque é algo que fala sobre o essencial para mim. É aquilo que é essencial para mim. Jesus estava dizendo que obedecer e se submeter à vontade perfeita do Pai era o que o movia, era vital para ele. E ele demonstrou isso no seu momento de maior angústia no Getsemane. Quando mesmo sendo tocado por um alto nível de estresse, medo, opressões do inferno sobre ele, Mateus 26:39 vai dizer, ele vai dizer assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A posição de Cristo diante da iminência do seu sofrimento foi: eu me submeto à tua vontade. Mesmo sabendo que o que estava reservado para ele, o Cordeiro escolheu o caminho do sacrifício, da renúncia e da entrega total. Escolheu padecer, escolheu tomar a culpa que não era dele como sendo sua, escolheu. Assim como no Moriá o Pai proveu o Cordeiro para livrar a humanidade do destino da condenação e morte eterna, ele disse: eu quero ser esse Cordeiro. Ele se submeteu ao Pai. Por isso que Jesus, como homem, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Hebreus 4:15 vai dizer: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nunca se esqueça, Jesus se compadece da sua dor. Jesus se identificou com você. Jesus sabe onde está doendo. Jesus, ele se compadece da sua fraqueza. Jesus, ele não está indiferente à dor que dia após dia muitas vezes está no teu coração. Não, ele se compadece. Ele compreende a nossa humanidade. Quando você sofre, ele se compadece. Quando dói, ele estende a mão, porque você tem um sumo sacerdote que agora não entra mais num tabernáculo para fazer um sacrifício, não. Agora você tem um sumo sacerdote que se compadece, que se identifica com a sua dor. Eu queria que a gente abrisse em Mateus 27. E Jesus, depois de ser espancado,
Eu queria que você fazer diferente. Fecha teus olhos onde você está aí. Feche seus olhos. Você só vai ouvir. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. De alto a baixo, a terra estremeceu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade de Santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Quando Jesus disse, pode abrir os olhos, quando Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? É porque lá em Deuteronômio 21, 22 dizia que qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Naquele momento Jesus foi feito maldição. Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Porque Jesus desde a eternidade esteve com o Pai, e foi a primeira vez que ele experimentou a separação que o homem desde o Éden experimentou. Porque ele absorveu o pecado da humanidade, ele absorveu o seu pecado, ele absorveu o meu pecado. O cordeiro imaculado, o cordeiro que não tinha defeito, agora diante de Deus estava maldito por causa do meu e do seu débito. Por causa do meu e do seu débito. E Jesus, em alto e bom som, disse: tetelestai, está consumado. E ali ele entrega o Espírito. E o ápice da profecia dita lá do Éden pelo Senhor se cumpriu. Aquele que sairia da semente da mulher reconciliou os homens com Deus através do seu sacrifício na cruz. Isaías 53, 4, 5 vai dizer que certamente Ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades, sobre si levou nossas doenças.
Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O Cordeiro de Deus, que não tinha culpa, foi transpassado por causa do meu e do seu pecado, e foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas feridas, pelos açoites que marcaram o seu corpo, Ele disponibilizou cura para você. Santo Senhor. Santo é Santo, Senhor. Oh Deus, como nós somos gratos pelo sacrifício do Calvário. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por ter tomado o nosso lugar na cruz. Obrigado por ter aguentado zombarias. Obrigado por ter ido mudo enquanto tantas inverdades eram ditas a teu respeito no teu caminho para a cruz. O Senhor permaneceu mudo. Nós queremos te agradecer, porque o plano da redenção foi consumado. O plano da redenção foi consumado. O Cordeiro foi morto. O Cordeiro do Moriá foi sacrificado. O sangue derramado na cruz foi passado nos umbrais do meu coração. E por isso eu não preciso mais temer a morte. Não precisamos mais de um sumo sacerdote, nem de levar sacrifícios de animais para expor o nosso pecado. Porque se pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão o aguilhão do pecado foi retirado. Ele entrou no nosso Egito, no Egito que nos aprisionava e nos tirou de lá. Hoje nós não somos mais escravos do Egito. Nós não somos mais escravos nesse mundo. Hoje nós somos livres pelo sangue. Livres pelo sangue. Livres pelo sangue. Livres. Livres pelo sangue para viver uma vida longe dos açoites do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Ele não tem poder sobre mim. Não pode me dominar. Ao som do martelo cravando o Rei dos Reis na cruz, minhas correntes não resistiram. Ao som das gotas daquele sangue tocando o chão, os meus grilhões não resistiram. Ao som do meu amado esmagando a cabeça da serpente, os meus grilhões não resistiram e tiveram que romper. E hoje eu sou livre. Hoje eu ando em liberdade, porque já não há condenação para aqueles que estão. Quem é que está em Cristo? Quem é que está em Cristo? Não há condenação. O Cordeiro foi morto. Uriarabaçu que me na raia na saia. Colossenses 2, do 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou justamente em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,
e tendo despojado os poderes e as autoridades. Em outras traduções vai dizer: principados e potestades, fez deles de um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. O véu foi rasgado, o débito que estava aberto foi pago. E hoje, quando o Pai olha para mim e para você através do sacrifício de Cristo, Ele olha inocente, inocente, justificado. Dê um brado de glória ao Senhor. Adore o Cordeiro que venceu. Ah, meu Deus! E o inferno foi vencido. Aqui diz assim: fez deles um espetáculo público. Sabe o que é isso aqui? Naquela época, quando um exército ganhava do outro e fazia prisioneiros, eles chegavam na cidade, trazendo eles, desfilando na cidade, mostrando os despojos de guerra. E isso era um meio de desprezo e de vergonha para os escravos, que agora estavam se tornando escravos. Quando Paulo aos Colossenses vai dizer que Jesus fez deles um espetáculo público, através da morte de Jesus, principados e potestades foram expostos ao desprezo e à vergonha, porque Jesus triunfou sobre eles na cruz. A cruz é um lugar de sacrifício? Sim. É um lugar de morte? Sim. É um lugar de renúncia? Sim. Mas é um lugar de triunfo. É um lugar de vitória. É um lugar de vitória. Sim. 1 Coríntios 15:57 vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não é minha, a vitória não é sua. Ele venceu e por nos amar nos faz participantes da vitória dele. Quem aqui é participante da vitória do Senhor? Por meio dele ele nos deu vitória. Meu Deus, só Jesus para me fazer pentecostal mais do que o normal. Só falando dele, porque ele é a razão, ele é o motivo, ele é a visão. Para onde iremos nós, se só ele tem as palavras de vida eterna? Já estou finalizando. E vire para o seu irmão, enche o pulmão e diga assim: ei, mais forte, ei, não acabou não, viu? Ei, não acabou não, viu? Não acabou não. Aleluia. Lucas 24, do 1 ao 7. Sexta, morte. Sábado, silêncio. Mas o domingo E no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Isso era um costume da época. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Elas encontraram? Elas encontraram? Elas encontraram? Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando? Por que vocês estão procurando, João? Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Porque você está preocupando numa natureza que não é mais a natureza dele. Oh, porque ele não está aqui. Ele remanjostelha ressuscitou. E lembre-se do que ele
disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Sábado foi um dia de dúvida. Foi um dia de muita dúvida. Muita dúvida. De muita procura. Mas será que você pode glorificar o Senhor porque a procura cessou? Porque Ele venceu a morte. Porque Ele recebeu autoridade nos céus e na terra. O cordeiro que se entregou o mudo agora ruge como um leão. Ei, a mudez do cordeiro me deu voz para proclamar que só existe um mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. A mudez do cordeiro me deu voz para dizer: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. A mudez do cordeiro me deu voz. Oh, aleluia. Atos 1, estou terminando, do 10 ao 11. Atos 1, do 10 ao 11. Oh, Jesus. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi concebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Em outras traduções vai dizer: por que estás olhando? Da mesma forma que ele foi assunto aos céus, ele voltará. Páscoa não para na ressurreição, aponta a esperança de Maranata. Jesus foi assunto aos céus, mas voltará em glória, com os olhos de fogo, pés de latão reluzente, cabelos brancos como a lã, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei, o Noivo, o justo juiz. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é um sentimento, a nossa esperança é uma pessoa, e ela voltará. Ela voltará. E podem dizer o que for, podem dizer que é historinha, pode dizer que a gente está crendo em fábula, mas até ateus e agnósticos, quando vai estudar sobre a história, tem que reconhecer, né, querido, que é antes e depois de Cristo. Que Ele foi o único que dividiu a história ao meio, antes e depois de Cristo. Você pode não crer, mas academicamente você vai ter que escrever na sua dissertação: é antes e depois de Cristo. Porque Deus tem senso de humor. Ele sabe como zombar dos inimigos. Aleluia. Esse dia vai chegar. Por isso, é Filipenses 2, do 9 ao 11. O Pai o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, não esmorece não. Não deixa a espada cair não, irmão. Não se retire do campo de batalha da vida. Permaneça, porque o dia em que todo joelho vai se dobrar e toda a língua há de confessar está chegando. Não perca tempo, se lave no sangue dele. Eu caí, corra para se lavar. Não fique prostrado no chão. Contemple a esperança, seja renovado em fé. Está chegando o dia. Sabe de quê? De Zacarias 14, 9. Zacarias 14, 9. E naquele dia, o Senhor será Rei de toda a terra. E naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Naquele dia,
porque digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: venho em breve, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Será que você pode ficar de pé? Ai, morte e ressurreição e retorno, Cordeiro, leão e rei, e reinará de Jerusalém para todas as nações da terra, e vai ter que se dobrar e vai ter que confessar. Zacarias vai dizer que todas as nações vão precisar uma vez ao ano subir em Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos, e se não subirem, a chuva não será dada ao seu país, ao seu lugar. Essa é uma lei, vai ter que adorar. Será que você pode fechar os seus olhos e começar a agradecer ao Senhor pelo seu amor, pelo seu amor?